Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 88, artigo por artigo, inciso por inciso, parágrafo por parágrafo. Vamos mencionar na aula de hoje os parágrafos 2º, 3º e 5º do artigo 60. O nosso tema é emendas à Constituição e estamos na parte 2. O texto diz o seguinte, parágrafo 2º do artigo 60. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, 3/5 dos votos dos respectivos membros. Parágrafo 3º. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem. Parágrafo 5º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Pulamos, como pôde observar, os parágrafos 1º e 4º, que nós trataremos na aula seguinte. Para que o estudo fique bem direcionado, vamos fazer uma recordação. Nós estamos tratando das limitações ao poder de reforma. Nós mencionamos que existem as limitações explícitas ou expressas, bem como as limitações implícitas. As implícitas nós também trataremos na aula seguinte. Em relação às limitações expressas ou explícitas, nós temos as formais, procedimentais, as circunstanciais, as materiais. Nós, no artigo 60, inciso 1º, 2º e 3º, que trata da iniciativa, parágrafos 2º, 3º e 5º, estamos tratando das limitações formais ou procedimentais. No artigo 60, parágrafo 1º, vamos falar das limitações circunstanciais e no artigo 60, parágrafo 4º, as limitações materiais. Aqui, nós vimos na aula passada os aspectos relacionados à iniciativa. E nesta aula, vamos mencionar o quórum, a promulgação e a PEC rejeitada. Lembrando que, quando falamos de iniciativa, nós destacamos na aula passada que quando nós temos a iniciativa através de 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Presidente da República, a votação inicia pela Câmara. E quando nós temos a proposta através do Senado Federal ou de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, cada uma delas manifestando-se pela maioria relativa de seus membros, a votação inicia pelo Senado. É mais fácil de entender colocando no quadro, não é verdade? Então pense no seguinte, nós temos a iniciativa, quer seja do presidente, quer seja da Câmara dos Deputados, quer seja do Senado Federal, quer seja das Assembleias Legislativas. Ora, a proposta de emenda à Constituição, ela precisa ser iniciada. Iniciada a proposta, ela vai para a casa iniciadora, depois para a casa revisora, segue para a promulgação e publicação. Ah, professor, qual é a casa iniciadora? Depende. Qual é a casa revisora? Depende. Ora, vamos pegar como exemplo a iniciativa do Presidente da República. Veja, se a iniciativa for do Presidente da República, o Presidente da República pode realizar a proposta de emenda à Constituição. Sim, pode. Então, uma proposta oferecida pelo Presidente, a casa iniciadora será a Câmara dos Deputados e a casa revisora será o Senado Federal. Ora, na Câmara dos Deputados, a proposta vai passar pela comissão e seguirá para o plenário. No plenário, teremos a votação de 1º turno e 2º turno. Ora, sendo votada na Câmara dos Deputados, em 1º turno e aprovada com 3/5, segue para a votação em 2º turno na Câmara dos Deputados, para também ser aprovada com votação de 3/5 dos membros. Depois de aprovada na casa iniciadora, segue para a votação no Senado Federal, onde também deve alcançar 3/5 de concordância dos membros em 1º turno e 3/5 em 2º turno. Alcançando esse quórum qualificado, a PEC então segue para a promulgação, que será realizada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, para então depois seguir para a publicação, onde então estará vigente no mundo jurídico. Diferente das leis, a emenda à Constituição ela é promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal. É o que diz o artigo 60 e o seu parágrafo 3º. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem. Número de ordem nada mais é do que 1, 2, 3. Nós temos mais de 100 emendas à Constituição, cada uma delas com o seu número de ordem. Fácil de entender, não é verdade? Já explicamos o parágrafo 2º e explicamos o parágrafo 3º. Vimos o ideal. Mas o que acontece se determinada proposta de emenda à Constituição ela não passar pela Câmara dos Deputados, ou seja, não ser aprovada ou ser rejeitada? Uma PEC rejeitada, ela vai para o arquivo. Daí, você deve observar o parágrafo 5º do artigo 60, que diz o seguinte: a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Vou repetir: a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. E nós já destacamos desde a aula do artigo 44 que é muito importante, quando se trata de processo legislativo, saber o que é uma sessão legislativa ordinária, saber o que é um período legislativo ordinário, saber o que é uma legislatura, saber o que é uma sessão legislativa extraordinária, saber o que é recesso parlamentar. Sessão legislativa ordinária é o período de atividade normal do Congresso a cada ano, ok? Então, uma proposta de emenda à Constituição que foi rejeitada ou prejudicada, a sua matéria não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. É necessário que a matéria volte em uma nova sessão legislativa. Está aí novamente o slide para você. Fique com as informações e qualquer dúvida assista a aula do artigo 44. O examinador muitas das vezes faz um link do artigo 60 com o artigo 67, que nada tem a ver com a emenda à Constituição. Ele trata de projeto de lei e ele diz o seguinte: a matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Veja que o artigo 67 vai dizer que o projeto de lei rejeitado ele pode constituir um novo projeto na mesma sessão legislativa, desde que haja o quórum de maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Isso não pode ser aplicado à emenda à Constituição. O examinador vai tentar te convencer que esta regra também se aplica às emendas à Constituição, o que não é verdade, como vimos. Bom, considerando então o que nós aprendemos, vimos que num plano ideal, uma proposta, por exemplo, do presidente da República, ela passa pela Câmara dos Deputados, em votação de primeiro turno, sendo aprovada com um quórum de 3/5 dos membros, passa pela votação de segundo turno, aprovada da mesma forma, segue para a Casa Revisora, no caso o Senado Federal, e dali, aprovada da mesma forma, é promulgada pelas mesas e depois publicada. Isso no plano ideal. Mas, muitas das vezes, essa proposta pode passar pela Casa Iniciadora, aprovada em primeiro e segundo turno, por que não, com a maioria de 3/5, mas na Casa Revisora ela sofrer uma alteração, é chamada de emenda PEC. E na mesma Casa Revisora, ela já é votada ali com o quórum qualificado. Veja, 3/5. Da mesma forma, no primeiro e segundo turno. O que ocorre então? Ela não poderá seguir para a promulgação, porque houve alteração. Então, o texto volta para a Casa Iniciadora, no nosso exemplo, a Câmara dos Deputados, que deverá apreciar as alterações realizadas na PEC, com votação em primeiro turno, com 3/5 dos seus membros, e segundo turno da mesma forma. A partir daí, então, se não houver nenhuma alteração, ela segue para promulgação através das mesas e, posteriormente, promulgação. Lembrando que nós utilizamos o exemplo
de iniciativa do presidente da República. Mas uma PEC apresentada pelo Senado Federal, por exemplo, ou pelas Assembleias Legislativas, a casa iniciadora seria o próprio Senado Federal e a casa revisora seria a Câmara dos Deputados. E, posteriormente, ambas as casas, através de suas mesas, fariam a promulgação da mesma forma. Veja que não há veto nas emendas à Constituição. Pegadinha clássica de concurso, tá? Presidente da República, no máximo, participa com a iniciativa. De forma alguma, pode haver veto presidencial, até porque é o próprio Congresso Nacional, através das suas casas, através da mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que vai realizar a promulgação sem qualquer interferência do Executivo. Muito bem, na próxima aula nós vamos tratar do parágrafo 1º e 4º, vamos continuar falando sobre as emendas à Constituição, nossa aula de parte 3, e vamos falar também das limitações implícitas ao poder de reformar. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.